Deus, ao longo da história, desde o Gênesis até o final, Apocalipse, ele trabalhou de formas assim, diferentes com a humanidade. Ele veio conduzindo a humanidade em etapas diferentes. É aquilo que nós chamamos de dispensação, épocas. E em cada época dessas, Deus ele tratou de uma forma. Isso é muito importante, a gente saber dessas etapas, né? Quando Deus ele veio conduzindo a humanidade como bom administrador do mundo, né? Que ele não deixou a mercê de Satanás, né? Mesmo que Satanás estivesse agindo no mundo, né? Deus veio segurando, né? O plano dele, né? Para chegar até a redenção final. Muito bem, a primeira, né? São 7 dispensações na Bíblia, né? E como nós já estou dizendo aqui, né? Nós somos dispensacionalistas, cremos, né? Nas dispensações, né? A primeira dispensação chama-se inocência, né? Essa palavra aqui, inocência, né? Ela define o período em que Adão e Eva viveram no paraíso, né? Aquele período de inocência, que durou do Gênesis do 1 e 28 ao 3 e o versículo 6. Nós vamos observar que nessa época Deus tratou com aquele casal de uma forma diferente, específica, né? E por sinal muito gloriosa, muito linda, muito maravilhosa, né? Por quê? Porque era uma época assim da inocência do ser humano. Deus tratou o ser humano como um ser humano inocente, né? E então essa dispensação é importante porque ela é o início, né? Então nós não devemos tirar essa dispensação. Eu assisti um estudo, né, de um professor de teologia que tirou essa dispensação, mas você não pode, né? Você está, né, amputando, né, a Bíblia, os planos de Deus ao longo da história, né? Então essa dispensação é importante. E se você fizer um estudo das dispensações, você vai ver que cada vez, cada época, Deus tratou de uma forma, né? E depois vem a segunda dispensação, que é a consciência, né? Ela durou de Gênesis, do capítulo 3, do 7, até o Gênesis 8 e o 14. Nesse estágio, né, da revelação de Deus, esse tempo vem de Romanos, capítulo 2 e o 15, onde Deus, o apóstolo Paulo fala, né, que o ser humano agia pela sua consciência. Ali naquela época o ser humano tinha condição bem clara de saber o que estava certo e o que estava errado. A sua consciência dizia para ele o que era certo e o que era errado. Não havia assim pregador, né? Não havia ensinador, não havia evangelizador, não havia ninguém, né, que pregasse Deus, mas na consciência da pessoa as pessoas sabiam, né, se eles estavam obedecendo a Deus ou desobedecendo a Deus, né? Tanto é que houve uma geração ali pura, né, que soube preservar os princípios, né, a obediência a Deus, mas a maioria pecou, né? E consequentemente eles serão julgados, né, pela sua consciência. Está lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 15. Né? A terceira dispensação, que é chamada de governo humano. Deus criou um sistema nessa época, né, de que o homem se autogovernasse. Tudo fazendo para segurar, como nós vamos dizer assim, né, segurar a humanidade num patamar assim, razoavelmente equilibrado. Para não deixar, né, que o mundo se tornasse uma terra, né, totalmente de Satanás, né? Deus veio agindo, controlando, contornando, né? Porque ele tinha planos para o futuro, né? Planos para a eternidade futura e até o surgimento do maior desejo do coração de Deus, né? Que era a existência da igreja, né? Que era um mistério que estava lá oculto em Deus. E Deus trabalhava para isso, né? Então nessa época, né, de Gênesis, do capítulo 8, do 15 até o 11 e 9, né, predominou esse tipo de governo, né? Desse sistema chamado governo humano. Em certa forma, esse governo veio a existir até hoje, né? Porque o homem que se autogoverna, né? O homem que governa, se governa, põe quem lhe representa, depõe, né? De certa forma, é o ser humano que está se autogovernando na face da terra. E esse governo um dia vai se terminar, né? Deus vai destruir totalmente. Depois desse sistema, né, governo humano, vem o quarto sistema, né? Ou a quarta dispensação, chamado de Abraão, né? Começa assim uma outra dispensação, né, que vem promessa de Deus, tanto, né, física como espiritual, né? Deus disse para Abraão: em ti será formada uma grande nação, né? E dali de Abraão, Deus começou a trabalhar, né, a existência de um outro povo, né? Que até então tinha um povo só, que era o povo gentil, né? Povo sem lei, sem Deus, né? Com a lei da sua consciência.
Então agora Deus está formando um outro povo, que é o povo judeu, né? Mas espiritualmente já estava ali junto, né, o povo espiritual de Deus, que seria então a igreja, né? Essa dispensação, ela começou em Gênesis 11, o versículo 10, e foi até Gênesis 18 e o 27. Ali foi a dispensação de que surgiu Abraão, Isaac, Jacó, né? Depois José. Essa dispensação ela também é chamada de escola da fé, né? Onde esses homens agiram e viveram pela fé, né? E essa dispensação ela se assemelha muito com a dispensação da graça, né? Onde nós também agimos pela fé. Abraão, ele, em momento algum, ele não teve nunca assim, algo onde ele pudesse apoiar a fé dele, né? Não tinha nada material, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Era por fé. A vida deles era por fé. Eles eram nômades, peregrinos, né? E poderiam ter se estabelecido, né? Ser perpetuado, construído cidades, né? Se rebelasse contra Deus e podiam ter formado uma grande civilização. Mas eles permaneceram, né? Permaneceram na presença de Deus, né? Ficaram na obediência a Deus, se tornaram assim exemplos para nós, né? Depois que surgiu a igreja. Até inclusive o escritor dos Hebreus fala, né, que pela fé Abraão, né, sendo chamado, obedeceu, indo para uma terra que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra estranha, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque tinha, né, a esperança, né, porque tinha a promessa, a visão de uma cidade futura, né, que ele buscava essa cidade, a cidade celestial, a mesma que eu e você buscamos hoje, né. Então a dispensação da promessa, ela veio antes, mas ela é muito parecida com a forma de fé, de vida que nós vivemos na presença de Deus, né? Como também peregrinos aqui no mundo, em busca da pátria celestial. Você vai observando que as formas de Deus trabalhar são diferentes, né? Deus vai agindo de forma diferente em cada situação, cada época, né? Isso está bem evidente quando a gente estuda a palavra de Deus. Temos então a quinta dispensação, chamada a dispensação da lei. Nós devemos entender que a lei foi uma época que Deus instituiu, principalmente para o povo judeu, né? Reino de Deus, para o povo judeu, não para salvar o povo judeu, mas para ensinar como se comportar diante de Deus, né? Como caminhar com Deus junto, né? Então é que se você observar na construção do tabernáculo, né? Que foi a morada de Deus entre o povo, né? De onde ali eram feitos sacrifícios para que os pecados da humanidade ali do povo judeu fosse expiado, né? Deus ele recebia lá no tabernáculo, lá na arca do concerto, né? No lugar santíssimo. Se você estudar Levíticos, você vai ver as exigências de Deus, né? Para o povo judeu. Então a lei ela serviu para conduzir, né? O ser humano os ensinos de Deus, né? E trazer a humanidade, né? Até onde que ela precisa. Foi a dispensação da lei que veio do Êxodo 19 até João, né? 14:30, mas especialmente até a morte de Cristo, né? Vigorou, né? A lei, né? A sexta dispensação, que é a dispensação da graça, é a dispensação que nós vivemos, né? Foi da morte de Cristo na cruz, né? Onde ele, o Cordeiro de Deus, ele deu sua vida, né? Lá na cruz do Calvário, e derramou o seu sangue. E com o seu sangue ele nos comprou para Deus. Então havia dali em diante a possibilidade de nós sermos chamados de filhos de Deus, né? Porque fomos redimidos por Cristo lá na cruz do Calvário, né? Então abriu-se uma nova etapa, uma nova era, uma nova fase, né? Um novo sistema no mundo, né? Que começou lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, né? E os discípulos estavam reunidos, né? E começou ali então a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E ela vem atravessando os séculos, né? Mais de 2000 anos, né? E estamos vivendo ainda na dispensação da graça, onde se aceita Cristo pela fé unicamente, né? Sem pagar nada, né? Sem fazer obra nenhuma. A salvação é de graça, através da morte de Cristo na cruz. Nunca houve um período tão fácil para nós pertencermos a Deus como nesse período, né? Essa sexta dispensação, que é a dispensação da graça, ela é onde foi revelado o grande mistério de Deus, que estava oculto em Deus, né? Que era trazer à existência a igreja, né? E nós sabemos que
era um segredo guardado, né? Vamos dizer, no coração de Deus, nunca revelado, nem os anjos não sabiam, né? E ela surgiu, né, na dispensação chamada da graça, né, lá na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E essa dispensação, ela vai até o dia do arrebatamento da igreja, encerra essa dispensação, a dispensação da graça. É a oportunidade para que o ser humano, né, se reencontre com Deus de uma forma fácil, aceitando Jesus, né, pela fé. E essa é a época onde se prega o Evangelho, né? Onde Jesus mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Porque essa dispensação seria a dispensação da misericórdia e do amor de Deus derramado sobre a raça humana, né? Mas ela, assim como ela teve um princípio, ela teve um fim. Ela vai ter um fim, né? Vai ter um fim com o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Até então, Deus ele estava tratando com Israel, né? Através da dispensação da lei. E ele para de trabalhar com Israel, né? Dá um tempo e começa um novo plano, um novo projeto, que é a existência da igreja, né? Um povo especial, né? Peculiar. E nós vamos ver através das cartas de Paulo, né? Do apóstolo Pedro, né? Que Deus tem um projeto, um plano eterno com a igreja, a sua noiva, né? A igreja. Muito bem, nós temos então, depois do arrebatamento da igreja, um período, né? Chamado de grande tribulação, que a gente não sabe quanto tempo após o arrebatamento da igreja vai iniciar a grande tribulação. Ninguém sabe, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ninguém sabe quanto, mas tem esse período da grande tribulação. Então depois Jesus vem em glória, né, com a igreja e estabelece aqui então o seu reino messiânico. Então temos a 7ª dispensação, chamada dispensação milenial, né? 1000 anos sendo governado por Cristo aqui na terra. Eu creio que será governado por Israel, né? A lei virá de Deus, né? Mas vai ser a nação líder, a capital do mundo nessa época será a nação de Israel, né? Vai ser lá de Jerusalém que vai sair a lei para o mundo todo, né? Então alguns dizem, né? Entendem que Jesus vai estar lá em Jerusalém visivelmente governando, né? Eu já não tenho essa opinião, né? Porque milênio vai ser um reino físico, humano, né? Onde Israel vai retornar, né? Ou vai cumprir-se com Israel o plano que Deus tinha com Israel, de fazer de Israel, né, a grande nação líder, a grande nação sacerdotal do mundo, né? Mas como Israel falhou, né, ele retorna agora a cumprir a grande promessa que ele fez, né, a Abraão, e então instituindo a 7ª dispensação, a dispensação milenial, o governo de Cristo na terra, né, onde muitas nações gentílicas, né, adentrarão e farão parte desse governo, né, desse período, que será um período muito, muito próspero na terra, muito abençoado, muito, muito bonito aqui na terra, né? Mas a igreja não estará nesse momento, a igreja estará lá na Nova Jerusalém. Está aí então a descrição das 7 dispensações.